Amém, irmãos? Vamos estar orando pela palavra. Senhor, te agradecemos por tua boa palavra. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com o teu poder, edificando a tua igreja. Ajuda-nos, Senhor, na nossa fraqueza. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Chegamos no capítulo 9 de Provérbios. Provérbios ele tem uma divisão interessante. Os 9 primeiros capítulos, eles são capítulos temáticos. Cada capítulo vai dar uma ênfase maior em cada assunto. A partir da próxima palavra, cada provérbio fala uma coisa. Então nós vamos entrar numa outra fase de estudo do livro, a partir do domingo que vem, onde nós vamos explorar os temas que os provérbios nos apresentam. Lembrando, Provérbios é um livro de princípios. Provérbios é um livro para que você viva bem. Provérbios é um livro que quer desafiar você a pensar, a viver uma vida raciocinada, viver uma vida que reflete nas verdades da palavra de Deus. Provérbios quer te levar a ser alguém mais sábio. E o capítulo 9 começa novamente com essa temática. Olha que interessante. Provérbios 9, versículo 1 diz assim: A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já abateu os seus animais e misturou o seu vinho, e já preparou a sua mesa, já ordenou as suas criadas, e está convidando desde as alturas da cidade, dizendo: Quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de senso diz: Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Até aqui. Veja, aqui nós temos uma figura do quê? De alguém que está servindo um banquete. Fecha a janela aqui para mim, por favor. Então o que acontece? A sabedoria aqui é personificada como uma dama da sociedade. E aí o que fala? Primeiro, ela já edificou sua casa. Firmada de quê? Em 7 colunas. Normalmente, o número 7 tem a simbologia de uma obra completa de Deus, de uma ação completa de Deus. O maior exemplo que nós temos disso é o livro do Apocalipse, que é recheado de 7 igrejas, 7 taças, as sete trombetas, os 7 selos. Por quê? Porque 7 é um número que simboliza uma ação completa de Deus. Que mais que o início fala? Fala de uma festa sendo preparada. Já foram abatidos os animais. O vinho já foi temperado. E aí a sabedoria faz um convite. Qual que é o alvo desse convite? O alvo desse convite é o simples. Quem é o simples? Não é aquele camarada que anda de sandália havaiana com preguinho segurando a tira. O simples aqui não tem nada a ver com o humilde. O simples aqui tem que ver com a pessoa, que é uma pessoa que não raciocina, uma pessoa que não pensa, uma pessoa que não é prudente. Olha que interessante, nos nossos dias existem muitas pessoas que têm dinheiro, que têm até conforto, mas são extremamente tolas, extremamente simples de entendimento. Qual é o problema na nossa cultura? Alguém que tem dinheiro, primeiro, foi agraciado por Deus. Livro de Ageu, Deus fala: minha é a prata, minha é o ouro, eu dou a quem eu quiser. Segundo, a pessoa não quer dizer que ela seja inteligente, que ela seja sábia, que ela seja capaz. O único detalhe é que ela aprendeu a ganhar dinheiro. E na nossa sociedade, se alguém aprendeu a ganhar dinheiro, todo mundo acha que a pessoa é competente. E às vezes você tem ali um imbecil.
Lembrando, o que é a palavra imbecil? Muita gente não sabe o sentido da palavra imbecil. Imbecil é aquela pessoa que abre mão do direito de pensar. O imbecil simplesmente ele não para refletir. Existe essa palavra em espanhol, imbecil? Nesse mesmo sentido. Ele simplesmente abre mão de pensar. E na nossa sociedade as pessoas vão agindo por repetição. Qual que é a orientação da sabedoria? Que as pessoas se sentem à mesa. Sentar à mesa fala do quê? Comunhão íntima. Comer o pão fala do quê? De se alimentar da sabedoria, de adquirir sabedoria. Isso aqui é poesia hebraica. Entendeu? É diferente da poesia latina, brasileira. Então, o que acontece? Esse convite está aberto. E existe um chamado às pessoas que deixem de ser simples, que deixem de ser tolas, que deixem de agir com imbecilidade e passem a viver a vida de maneira mais sensata. Lembrando, se você quer administrar a sua vida, você precisa viver compassadamente. Você precisa ter uma velocidade correta de vida. O que eu entendo? Eu entendo que existe uma batalha espiritual. A Bíblia nos ensina, o inimigo anda em derredor buscando alguém para devorar. Eu entendo também que na realidade dessa batalha espiritual, a área que nós somos mais atacados é na nossa administração do tempo e nas nossas prioridades de vida. Tenho visto nesses 25 anos caminhando com o Senhor que sempre existe uma pressão, que muitas vezes é espiritual, ou é uma pressão que vem da nossa natureza pecaminosa, que quer nos levar a agir de bate-pronto, a agir sem pensar, a agir sem medir as consequências. E o próprio estilo da vida moderna tem sido imprimido uma velocidade enorme. Todo mundo tem a sensação de que os dias estão passando mais rápido, correto? Você não tem a impressão que o dia está passando mais rápido? Mas deixa eu te falar uma coisa. O dia ficou mais rápido, muito menos que meio segundo. Menos que meio segundo, dá para você perceber no seu dia? O que está acontecendo, irmão, é que nós fazemos 500 coisas. E nós nos envolvemos em muitas coisas que não deveríamos. E aí a nossa vida vira uma imensa bola de neve. E se você lembrar da figura dos desenhos animados, bola de neve só cresce. E ela passa, não adianta você querer segurar a bola de neve. Inclusive no desenho animado, quem tenta segurar a bola de neve, ela vem e pega. E tudo que ela passa na frente vai arrastando. Irmãos, cuidado. Hoje mesmo eu estava olhando a disposição de púlpito da nossa igreja, buscando uma melhor logística. Porque nós temos já mais 2 instrumentos. Entendeu? 2 irmãos estão ajudando. E eu já tive a clara sensação que tem coisa demais. Lembra que o apóstolo Paulo, lógico, Paulo falava num outro contexto, mas ele falava, deixando para trás todo o embaraço, prossigo para o alvo, para a soberana vocação. Em outro texto ele fala, que como um atleta esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à servidão. Por quê? Porque para viver a vida, muitas vezes, vai ser necessário disciplina. Para administrar a sua casa, marido, esposa,
Vocês que têm a missão de fazer essa família crescer em Cristo, vocês precisam de estratégias. Para ter estratégia, você precisa de oração. Para ter uma oração consistente, você precisa conhecer a palavra de Deus. Para fazer tudo isso, você precisa ter tempo. Para ter tempo, você precisa administrar. Porque o dia sempre vai ter 24 horas. Irmãos, talvez até na eternidade, embora possa se questionar essa questão do tempo cronológico, talvez Deus vai nos dar dias de 24 horas. Não sabemos, a Bíblia não informa. Mas o que eu estou querendo dizer para você, não seja simples, não seja tolo. Nossa sociedade vive de maneira alucinada, ninguém pensa. Estava conversando essa semana com um cliente, ele esteve na praia, e ele comentando, ele falou, ô Maurício, o povo está tudo doido lá na praia. Falei, ele falou, a turma está assim, eles chegam no mercado, um pega o cartão de crédito, compra carne. O outro pega o cartão de crédito, compra cerveja. O outro pega o cartão de crédito, compra o refrigerante e o sorvete. E alguns você vê falando, não, depois eu pago no cartão. Faz em quantas vezes? 3 vezes, 4 vezes. E a pessoa está querendo viver só um momento. Nós somos levados... O que você tem que entender? Nós vivemos hoje o auge do hedonismo. O que é o hedonismo? O hedonismo seria uma cultura, um culto ao prazer pessoal. Como as pessoas se tornaram materialistas, elas tiraram Deus da equação. E ao tirar Deus da equação, o próprio apóstolo Paulo explica, olha, se Cristo não ressuscitou, somos os mais infelizes dos homens. Então comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então o que acontece? A cultura que você vê aí fora é uma cultura que quer tirar o máximo de prazer do momento, do dia. Não importa o preço. Não importa se eu vou magoar alguém. Não importa se eu vou negociar os meus princípios. Não importa se eu vou negociar aquilo que eu fui ensinado da minha família. Não importa Deus, porque afinal Deus está morto, é o que se ensina aí fora. É o que os filósofos ensinam. Sendo que a sabedoria, quando faz um convite, ela te convida exatamente o oposto. Nós vimos vários exemplos. Irmãos, cuidado com a velocidade. O maligno quer que você passe reto na curva. Entendam. O plano que Deus tem para a sua vida vai se cumprir. Independente da nossa incompetência. Ah, e se eu ficar parado, vai se cumprir? Vai. Só que aí é o seguinte, a carreta está vindo atrás. Já pensou que é agradável você sentado no meio da estrada e a carreta de Deus vindo para cumprir o propósito na sua direção? Eu prefiro estar dentro da carreta de copiloto e o Espírito Santo pilotando, não é melhor? Estão entendendo o que eu estou falando? Porque tem gente que quando você faz determinadas afirmações da soberania e do poder de Deus, elas têm uma tendência à preguiça. Irmãos, preguiça é pecado. Culto à comodidade é pecado. Você tem que estar preparado para viver algum tipo de desconforto. Para viver o plano que Deus decretou para você, você tem que estar preparado para viver algum nível de sacrifício, algum nível de dedicação. Nossa, pastor, nunca parei para pensar nisso. Vou te dar um exemplo. Olha o que você fez até hoje pela sua família. Veja o quanto custou. Veja quanta dor de cabeça, quantas horas de preocupação, quanto investimento financeiro. Seja você casado ou não, você faz parte de uma família, você vive essa família.
Olha a quantidade de sacrifício que teve que ser feito. Percebe? Então é um bom momento, nesse nosso estudo de provérbios, nós deixarmos de sermos infantis e começarmos a ver a vida de uma maneira mais bíblica. Administrarmos a nossa vida, administrarmos o nosso tempo. Nós entramos nesse planeta para a nossa única vida na Terra, com prazo de validade. Você não sabe se você tem mais 5 minutos ou mais 50 anos. Mas é importante que você viva de maneira sábia. Todos precisamos trabalhar. Todos temos os nossos afazeres. Quem criou o trabalho foi Deus. Só que o nosso trabalho está debaixo de maldição. Do suor do teu rosto comerás. Porém, até um certo grau, a obra da cruz do Calvário, ela atenua os efeitos dessa maldição dada lá no Gênesis. Agora, a questão é o seguinte: se eu estou desrespeitando princípios da palavra, como orar, congregar, estudar a Bíblia, fazer um devocional, levar minha família para a igreja, qual que você acha que vai ser a maneira que Deus vai ter de conduzir sua vida? Vou te dar mais ou menos uma pista. A palavra de Deus nos ensina que Deus dá graça ao humilde. Porém, resiste ao soberbo. Ah, pastor, mas onde é que está a soberba? A soberba está, que você está vivendo a vida segundo o seu princípio. E você não está respeitando as prioridades que Deus tem. Irmãos, de uma vez por todas, bota uma coisa na sua cabeça. Você foi salvo para apenas um propósito, é o que a Bíblia ensina, o resto é papo furado da internet. Você foi salvo com uma única responsabilidade: glorificar a Deus. Apenas isso. Aí eu pergunto, o tipo de vida que você tem vivido, glorifica a Deus? Se eu estou vivendo de maneira arrogante, de maneira soberba, desrespeitando aquilo que é importante para Deus, como que Deus, veja, você que é pai, se vê o seu filho agir de maneira errada, você não endurece com ele? Você não olha assim e fala, estou precisando dar um corretivo nesse menino aí. Essa menina minha aí está falando umas coisas que não deve. Não é assim? Imagina o Senhor, onde os seus planos não podem ser frustrados. Irmãos, o nível de desobediência, eu não estou computando aqui o fato que o Senhor pode a qualquer momento ou te pôr doente, ou recolher você. Porque veja, pecado não é apenas, eu não mato, eu não roubo, eu não boto bomba em ônibus de criança. Pecado é errar o alvo. Pecado é viver uma vida centrada em si mesmo. Pecado é não parar numa atitude minha para pensar 2 minutos o que Deus acha daquilo que está pensando. Pecado é não considerar uma passagem que nem essa, onde Deus está mostrando, olha, eu preparei tudo, está tudo à disposição, existe um convite, venha! Os irmãos já perceberam o quanto é difícil alguém que se desvia da igreja voltar? Quem já conhece alguém que se desviou da igreja? Levanta a mão aí, quero ver. Vocês não conhecem ninguém que conhece? Tá. Você já percebeu que a maioria deles não voltou?
Vou te fazer uma segunda pergunta. Quem é que trouxe você hoje para a igreja? Deus. Por que Deus não trouxe a pessoa? Segunda pergunta, Deus tem poder para trazer qualquer um? Vou te responder. Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Quando eu me afasto da igreja, eu estou dizendo, eu não preciso da família do Senhor. De uma maneira muito educada, eu estou dizendo, o Espírito Santo que administra a igreja é incompetente. E eu não gosto da maneira do Espírito Santo administrar a igreja, por isso que eu não quero estar lá. De outra maneira, eu estou dizendo que pessoas, filhos de Deus, salvos por Jesus, habitados pelo Espírito Santo, eu não suporto conviver com elas. Porque eu sou muito bom. Na verdade, eu deveria fazer uma igreja só para mim, do meu jeito. Percebe? Existem maneiras muito educadas, muito bonitinhas, de ser soberbo, de viver de maneira arrogante e de rejeitar a sabedoria de Deus. Cuidado, irmãos. Irmãos, a vida é curta, passa rápido. Nós estamos envelhecendo. Os dias são maus. O dia de ontem não volta mais. Amanhã é outro dia. O hoje já foi. Salmo 90, escrito por Moisés, um dos homens mais capazes. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias e nos dê um coração sábio. E aí ele continua no Salmo. Somos como o vento, como quando vemos, vamos indo. Sabe? Lembra que a Bíblia fala que nós somos vaidade. Lembra que eu expliquei para vocês que vaidade na Bíblia não é usar rímel nem batom. Vaidade é que nós somos uma névoa. Essa é a palavra original. É presunção, eu acho que porque eu me emperequitei inteiro eu estou mais bonito. Porque estar mais bonito sou melhor que o outro. Eu viro um pudim de botox, fica assim. E aí eu acho que eu sou melhor que o outro. Isso é vaidade. Entendeu? Agora tem muita gente que de uma forma muito educada é vaidoso, é presunçoso. Não para pensar em Deus. Ah, isso que esse pastor está falando, ele está exagerando. Ele está falando isso porque ele é pastor. Imagina, o que o pastor está pedindo é muita coisa. Não consigo. Nem ele consegue. Com certeza. Existem muitas áreas da minha vida que eu preciso melhorar. Mas eu posso dizer para vocês, com toda a consciência limpa, deixando para trás todo embaraço, prossigo para o alvo, a soberana vocação em Cristo Jesus. E você deveria fazer o mesmo. Deixar para trás tudo aquilo que te impede de buscar o plano de Deus para a sua vida de maneira intensa. Lembra da figura do caminhão. Irmãos, ninguém é mais duro do que Deus. Tudo que Deus quer fazer, Ele faz. Ele não é um Deus fraquinho, como alguns cristãos pensam. Ai, dá uma chance para Jesus. Deus é Deus, Ele é o eterno, Ele é o todo-poderoso, um Deus de decretos. Um Deus que realiza tudo segundo sua boa vontade. E esse Deus nos chama a comer o pão da sabedoria e viver de maneira diferente. Amém? Vamos seguir. Versículo 7. O que repreende o escarnecedor, toma afronta para si, e o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele aumentará em doutrina.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Porque, por meu intermédio, se multiplicarão seus dias, e os anos de vida se te aumentarão. Se fores sábios, para ti serás sábio, e se fores escarnecedor, só tu o suportarás. Veja, aqui ele volta a falar do temor do Senhor, como no capítulo 1 de Provérbios, só que ele adiciona sobre a longevidade que vem de você ser alguém sábio. Lembrando, irmãos, a vida é dinâmica, Deus é soberano, todos os seus decretos se cumprem, porém quem vive a vida sou eu. Eu tenho liberdade de escolha, embora essa liberdade era capturada pelo pecado, porém hoje, com o habitar interior do Espírito Santo, eu tenho capacidade de viver contrário à minha natureza pecaminosa. Ela ainda está lá, mas pelo poder do Espírito, eu tenho como viver. E isso vai fazer o quê? Vai trazer obediência. Ao trazer obediência, vai trazer benefício. Ao trazer benefício, em geral, vai haver longevidade de dias. Por exemplo, um exemplo da Bíblia, irmãos, tem um rei, que ele foi o último rei decente de Israel, o bondoso rei Josias. Pensa num irmão com a ficha limpa. Camarada, que nós estudamos a história de Josias, fez tudo certo. Mas num determinado momento, o faraó Neco marchou para o norte, para juntamente com os reis assírios, tentar combater Nabucodonosor. E aí Josias o que faz? Em vez de deixar o faraó passar, ele se levanta contra o faraó. E de uma maneira precoce ele morre naquela batalha. Eu pergunto, estava no controle de Deus? Josias morreu ou não? Quem é que recolheu Josias? Deus. Mas eu pergunto, se ele não tivesse ido para aquela guerra, que até o próprio faraó, olha, você está indo, Deus usou até a mula. Você está indo contra a vontade de Deus. Não te levantes. Irmãos, ele foi avisado, ele não precisava levantar. O faraó do Egito não queria nada com Judá. Não queria nem gastar munição. Guerras são caras. Judá não era inimigo dele. E aí o camarada se levanta. Eu pergunto, se ele não tivesse se levantado, tivesse buscado a vontade de Deus, uma coisa eu garanto para você, naquela guerra, naquele dia, ele não morria. Porque ele não ia estar lá. Percebe? Esse é um grande exemplo que nossas escolhas interferem. Por exemplo, Davi se portava com toda a prudência. Era sábio para entrar, sábio para sair. Então lembre disso, busque a sabedoria. Com certeza você vai viver mais e melhor. E vai se proteger. E os que estão com você vão sofrer menos. E aí, esse parágrafo começa o seguinte, com uma orientação, fala, olha, não repreende o escarnecedor. Irmãos, cuidado com gente tola. Cuidado com gente que não teme a Deus. Irmãos, entenda. Você já ouviu o termo que o Evangelho é o Evangelho do amor? Amor de quem? De Deus pelo homem. Todo mundo concorda que o Evangelho, entendeu, é um dos aspectos do amor de Deus? Tá. Agora eu vou te falar uma coisa que talvez você nunca pensou. Você chega para um homem de 50 anos que nunca ouviu o Evangelho. E aí você prega para ele que só Jesus Cristo é o caminho.
E aquele homem é de uma outra fé. Aquele homem crê no Deus elefante do Zimbábue. Acabei de criar um Deus. Você concorda que o Evangelho vai destruir 50 anos de crença? Concorda que quando você prega o Evangelho para uma pessoa de outra religião, você está dizendo que tudo que aquela pessoa acreditou até aquele momento é mentira? Irmãos, nós somos odiados por causa do Evangelho. O Evangelho confronta, o Evangelho está dizendo o seguinte: se você continuar nessa sua atitude, você vai passar a eternidade no inferno, em tormentos. O Evangelho é o bom perfume de Cristo para aqueles que se salvam, porém ele é cheiro de morte para os que se perdem. Agora, o Evangelho nós temos que pregar. Independente se fizerem com você como fizeram com o evangelista Lucas, que pregou o Evangelho, denunciou idolatria, gentilmente amarraram ele numa árvore, chicotearam, amarraram num conjunto de cavalos, arrastaram pela cidade inteira. Entendeu? Agora, aqui não está falando de pregar o Evangelho. Aqui está falando de você repreender gente tola. Nós vamos ver mais à frente, tem um provérbio que fala o seguinte: aquele que se intromete em assunto alheio é como alguém que segura um cachorro pela orelha. Vai tomar mordida. Irmãos, tenha sabedoria. Tem gente que não quer ouvir, tem gente que é tola. É melhor orar. Só se for risco aberto de vida. Algumas pessoas é só assim. A pessoa vai expor a própria vida. Muitas vezes você vai ter que ficar quieto, porque ao repreender o tolo, ele vai passar a te odiar e vai começar a fazer de tudo para te prejudicar. Irmãos, cuidado. As pessoas são traiçoeiras. Jesus Cristo nos ensina: ou é filho de Deus ou é filho do diabo. Se o camarada é filho do diabo e é tolo, imagina o grau de perigo que uma pessoa dessa pode ter. Então assim, cuidado, não fique gastando palavra. Agora, alguém sábio, você com jeito, e a mãe fala: ó, fulano, parou para pensar nisso? Ó, ciclano, tal coisa. Você vai ver que a pessoa vai falar: pô, rapaz, nunca tinha pensado nisso. Pô, que joia, obrigado. Você me ajudou muito. Percebe? Cuidado com gente tola. Irmãos, tem gente tola que tem muita cultura. Tem gente tola que aos olhos do mundo é inteligente. O que é o tolo? O tolo é o desprovido da graça, da presença, da plenitude de Deus. Então assim, cuidado, tem coisa que você fica quieto. Entendeu? Ó, eu às vezes eu estou na trilha. Veja, quando nós vemos uma família, alguém que está visitando, você vê alguém sem experiência, você para, conversa um pouco, se informa, dá uma dica, é uma família. Agora, irmãos, se é tranqueira, se eu bater o olho e ver meio soberbo, eu não dou nem bom dia. Entendeu? Porque eu não quero nem papo com gente tola. Com gente tola eu não quero passar nem perto. Entendeu? Porque só de estar perto da pessoa tem um nome, encrenca. Só de você falar, pronto, a encrenca está feita. Já viu gente assim? Já viu gente que só vive brigando, contendendo, arrumando encrenca, te confrontando?
Se afaste, não repreenda, deixe que a natureza marca. Aqui no Brasil, no futebol, nós tínhamos um jargão. Quando o time estava meio apertado, nós olhávamos para o time adversário e víamos o pior jogador. Aquele pior jogador, nós deixávamos sozinho, Ari. E aí o que a gente falava? Ó, esse daqui a natureza marca. Gente tola é assim. Talvez o beisebol tenha algo parecido. O cara não sabe nem segurar o taco. Deixa a pessoa. Fica longe. Se afasta. Entendeu? Talvez numa situação a pessoa aprenda. Mas tem gente que vai passar a vida toda e não vai aprender. Infelizmente. Então cuidado. Essas pessoas são más, segundo esse provérbio, e podem passar a odiar você. Na primeira oportunidade ela vai te prejudicar. Na primeira. Aí você vai lembrar do provérbio. Amém? Vamos seguir. Versículo 13. A mulher louca é alvoroçadora. É simples e nada sabe. Olha o simples aqui de novo. Assenta-se à porta da sua casa numa cadeira, nas alturas da cidade, e põe-se a chamar aos que vão pelo caminho, e que passam reto pelas veredas, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. E aos faltos de entendimento ela diz: as águas roubadas são doces, e o pão tomado às escondidas é agradável. Mas não sabem que ali estão os mortos. Os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Aqui ele volta ao exemplo da mulher adúltera. Primeira coisa, caminho de morte. Esse é um dos provérbios que mostra uma íntima ligação entre morte e adultério. Pode ser morte física? Sim, mas também pode ser morte espiritual. Entendeu? É mais uma figura aqui. Agora, olha o jeito da mulher. Primeiro, alvoroçador. Irmãos, olha, eu já vi umas mulheres, gente de dentro da igreja, que você olhava, o testemunho era horrível. A maneira da pessoa falar era terrível. Mulher louca, mulher doida, desbocada, arrogante. E hoje em dia, com o tal do feminismo, onde algumas mulheres, por causa dessa cultura, estão trabalhando dobrado, ganhando menos e não tem nem tempo de dormir direito. Estou errado? Irmãos, as mulheres são sujeitas a períodos de trabalho exaustivos. E o que é pior, acho que estão ganhando alguma coisa. Eu não entendo isso. Eu que sou mais burro, o que eu quero saber? Eu quero trabalhar 5 minutos e ganhar triplicado. Estou errado? Já pensou que legal? 8 da manhã, amor, estou saindo trabalhar. 8h05, amor, voltei. Vou pedalar lá no parque. Ganhei 3 vezes a minha comissão. Não é assim que é bom? Agora, uma coisa lícita, que eram pessoas ganharem igual, pessoas terem um salário justo, transformou muitas mulheres em mulheres alvoroçadoras. Mulher barraqueira, mulher desbocada. Se você ligar no YouTube, você vai ver mulher sendo agredida. Mas porque foi lá e agrediu primeiro, levou um cola-brinco. Tem cabimento uma mulher ir lá agredir alguém? Não tem cabimento nenhum homem agredir. Imagina uma mulher. Entendeu? Bate boca, desbocada. Aqui no caso está falando da mulher adúltera. Por quê? Porque ela é agitada,
para conseguir um amante. Mas eu estou expandindo a ideia. E trazendo a ideia para os dias de hoje, quanta mulher tola. Em geral, na nossa igreja, até onde eu vejo, nossas mulheres procuram ser equilibradas. Cada uma a seu modo, cada uma com o seu temperamento, cada uma com a sua ênfase. Mas, em geral, eu vejo as irmãs respeitosas, sabem conversar. Irmãs, fica a minha dica, busque cada vez mais. Quer um modelo de mulher para você seguir? Abigail, esposa de Davi. Ali você tinha uma mulher inteligente, sábia, que arregaçava a manga e botava para quebrar. Entendeu? Se eu não me engano, os filhos que Davi teve com Abigail, depois eu vou conferir, nenhum deles deu problema direto para Davi. Depois eu vou conferir. Acabou de dar o clique. Eu acho que nenhum dos filhos que Davi teve com Abigail criou problema. Não será por causa que a educação que essa mulher deu? Percebe? Um outro exemplo de mulher, Batseba. A mulher destruiu a vida dela. Teve seu marido assassinado. Teve o filho do adultério morto. Mas essa mulher se apegou com Deus. Soube dar a volta por cima. Mudou seus conteúdos. E se tornou a mãe do grande Salomão. Entendeu? Então, assim, esse é o alvo. Cuidado. Entendeu? Viu que tem uma mulher muito espalhafatosa do lado? Sai fora. Fica longe. Irmãos, eu não dou nem bola. Como eu ando em cliente, eu vejo muita gente, né? Tem cliente que eu vejo o jeito da mulher ou do homem chegar, eu saio até de perto, para a pessoa nem me perguntar, o senhor não acha? Eu não acho nada, eu estou lá para vender Bíblia. Não estou lá para achar. Nem sou pago para achar nada. Entendeu? Eu bato o olho, vejo que a coisa vai pegar preço, eu me afasto, vou lá mexer nas Bíblias, vou lá cuidar, entendeu? E vou correr atrás. Amém? Aí vamos ao nosso último trecho. Capítulo 10, versículo 1. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a aspiração dos perversos. O que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Até aqui. Veja, irmãos, o provérbio 10 já começa a mudar o jeito do livro. O que ele está falando aqui? Do comportamento dos filhos. De ouvir a repreensão. Irmãos, estava ontem ouvindo o pastor Almir Marcolino falando na nossa conferência, a Semana Magna, e ele comentou uma coisa, falou, irmãos, se o seu filho já for melhor que você, agradeça. Cuidado para não requerer demais do seu filho. Aí eu já olhei e falei, nossa, pronto, eu tenho 3 anjos lá em casa, e agora mais um anjo postiço que chegou, que é o Erasmo. Entendeu? Porque os 4 são muito melhores do que eu. Entende? Só que é lógico. Você vai conversar, você vai orientar, você vai fazer o que é certo. Mas cuidado, não tente exigir demais.
Entendeu? Seja bíblico com o seu filho. Dê as dicas corretas. Entendeu? Aponte para Deus. Por quê? Porque se seu filho se tornar alguém justo, ele vai cair no que esse provérbio, passo 3, o Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a aspiração dos perversos. Lembrando que provérbio é princípio. Aqui está falando que Deus não deixa o justo passar fome, certo? O apóstolo Paulo era justo? Sim, filho de Deus, todo filho de Deus é justo. Não porque ele é bom, mas porque ele é declarado justo pela obra de Jesus. Sabia que aqui dentro tem um monte de justo? Agora confunde a nossa cabeça, mas tem, essa é a realidade diante de Deus. Que coisa maravilhosa, olha, Deus só tem um senso de humor. Por que Provérbios é um livro de princípios? Que o próprio apóstolo Paulo fala, passei fome. Entendeu? E aqui o provérbio fala que Deus não deixa o justo passar fome. Mostrando que Provérbios é um livro de princípios. Em geral, o justo que é obediente, o justo que segue o princípio sofre menos. Tem menos problema, tem menos dificuldade. Planta menos sementes erradas. Ao viver de maneira sábia, tem uma colheita melhor, administra melhor os seus bens, administra melhor a sua família, é alguém cheio de graça. E ao ser cheio de graça, ministra graça aos que estão à sua volta. Agora, se você for alguém vazio de Deus, você vai ser alguém cheio de graça? Vou te dar o exemplo da mulher de Ló, mulher de Jó. Mulher de Jó, parafraseando, falou mais ou menos assim, ô trem ruim, por que você não amaldiçoa a Deus e morre logo, bicho ruim? Entenderam? Como é que você é na sua casa? Como é que você é no seu trabalho? Você é alguém que transmite graça? Você é alguém que tem uma palavra temperada de sabedoria? Você é alguém que é o embaixador de Cristo? Percebe o quanto nós temos que avançar? O quanto nós podemos ser usados? Quantas vidas nós podemos tocar no nosso trabalho, na nossa família? Como nós podemos agir de maneira diferente? Como nós podemos estar orando? Mês de março, do dia 9 ao dia 30, tem nossa primeira campanha de jejum e oração. Já comece a se preparar para participar. Oração é poderosa. Oração é sinal de submissão. Submissão é sabedoria. E sabedoria, como o provérbio nos mostra, conserva os dentes. Você sofre menos. Amém? Vamos orar? Glória a Deus.